Olá, amigos. Iniciamos mais um programa Para Viver Bem. Programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. O nosso instituto fica no bairro da Moca, em São Paulo, na Rua Camé 377. O site na tela, pazian.com.br, para você acessá-lo, conhecer as nossas atividades. Todos os programas que são transmitidos aqui pela TV, eles ficam no dia seguinte hospedados no site. Então, se você perdeu alguma coisa ou quer rever algum programa, é só acessar o site e ali tem programas de TV e você pode assistir todos eles, a hora que quiser, indicar para os amigos, inclusive colocar seus comentários. No site também tem todas as nossas atividades, o nosso atendimento com terapia de acupuntura, florais, aulas de yoga, cursos, workshops, enfim. Fique à vontade, participe e compartilhe com a gente. O nosso programa, o programa Para Viver Bem, tem o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Hoje, programa de estúdio, eu estou aqui com um novo amigo, psicoterapeuta reencarnacionista. É difícil de falar, hein? Jefferson Luiz Orlando. Bem-vindo, viu, Jefferson? Obrigado, Humberto. Uma honra estar aqui no teu programa. E espero hoje, nesse programa, a gente vai ter um bate-papo bem legal. Vamos sim. Ô Jefferson, hoje em dia a gente fala assim, conheci pelas redes sociais, né? Parece uma coisa, mas é que torna a gente tão próximo, né? É um contato do dia a dia, é um contato impressionante, né? Como isso atrai e compartilha pensamentos. E eu vi que você é muito atuante nisso, você tem blog, site, tem um monte de coisa, tem um monte de programas. O que é que você faz? Conta pra gente. É verdade. Hoje a gente tem a possibilidade dessa aproximação que a rede, né, a internet, possibilita pra gente. E é claro que hoje a gente tem de tudo, uma quantidade de informação muito grande, tem coisas maravilhosas e coisas muito ruins, né? Mas a ferramenta da internet em si consegue aproximar coisas boas. E aqui estamos presentes no seu programa, que é fantástico, e que foi de origem da internet. Então, eu consigo reunir, através desse canal, o canal da internet, algumas ferramentas voltadas à espiritualidade com o universalismo, que é como eu atuo na minha profissão. Então, o que eu tenho? Eu tenho um canal no YouTube que reúne, entre vídeos e áudios, mais de 2.000 arquivos, e todos voltados para o tema da espiritualidade. Eu tinha pensado isso já há algum tempo e acabei formatando, realizando esse trabalho a partir de um blog também que eu criei com textos, artigos também da espiritualidade. Então tudo começou com o blog do Sol do Everest, depois o meu site, depois o canal no YouTube, que é o Sol do Everest também. Tá. Então acabou ficando site, blog e um canal que tenha vídeos e áudios, e eu consigo também centralizar isso na página no Facebook que eu tenho. Então todo esse aparato é multimídia, sempre voltado para a espiritualidade. Eu sei que através dessa ferramenta, que hoje com certeza das mais poderosas que a humanidade tem, eu consigo levar informações da espiritualidade, todas muito bem filtradas e selecionadas, é claro, pelo meu crivo, né, pela minha visão profissional e pessoal, e colocando isso em um único lugar, então onde que as pessoas consigam acessar essas informações sem sair de casa e ter também a possibilidade de encontrar o que estavam buscando. Essa foi a minha intenção. Você sabe que as coisas acontecem, então, eu sempre digo isso aqui, acontecem tão rapidamente, né, que a gente não consegue ter conhecimento total sobre tudo, não dá tempo. E outra, que a gente não percebe o que está acontecendo. Eu lembro, alguns anos atrás, na época, jovenzinho, olha, que jovenzinho, e eu trabalhava num banco, e chegou lá o gerente, que era muito brincalhão e tudo, e trouxe uma máquina, e ele disse assim, olha, agora vocês não vão ficar mais passando, no caso para o Rio, né, os números, vocês vão digitar nessa folha aqui, digitar não, escrever na folha, e aqui põe a folha aqui que passa para o Rio. Como assim? Ele está tirando sarro da gente? Não, era o fax. Mas até colocar na minha cabeça aquilo, falei, quer pagar? Como era gerente, né? Vai tirar sarro. E eu fui para casa tentando entender como funcionava aquilo. Eu acho que foi o primeiro grande choque, né, tecnológico na minha cabeça. Porque eu não entendi. E fiquei com aquilo, e aí, claro, começou
Começaram, cada momento, Sim. reduzindo o espaço, né? E hoje a gente vê normal. Você faz assim, a luz acende, a luz apaga. Você vê crianças mexendo. Eu vejo meu filho mexendo no telefone lá. Ele sabe mais que eu. Já vem até preparados, né, para isso, né? Exato. Então, cada vez vai ficar mais normal. Até uma hora que aquelas ficções de projeção, de reintegração de matéria e tal, vai ser uma coisa comum. O que você acha disso? Olha, eu acho que toda essa tecnologia vem no momento para, de certa forma, colocar um conteúdo para a humanidade. E também aproximar culturas, né? Para deixar algo muito mais universalista. Então eu vejo que a tecnologia é algo que pode favorecer o desenvolvimento do ser humano, como ser humano, mas principalmente como espírito. É claro que, independente de quanto que a tecnologia avance, o mais importante é o crivo da pessoa. É sempre as nossas escolhas, as nossas opções. Esse que é o ponto-chave. Então, em meio de tanta tecnologia, em meio de tanta informação, ainda muitas pessoas se sentem solitárias, né? Vivendo num planeta com mais de 7 bilhões de pessoas. Então, é algo que ainda depende realmente do ser humano, do espírito em si. Então, a gente tem essa possibilidade hoje de pegar toda essa tecnologia e reverter para algo de bom. É claro que vai depender do que a gente escolhe. Exatamente. E as crianças, como você mencionou, eu já acredito, né, tenho como experiência, pelo meu próprio trabalho, que já são seres que já vêm realmente preparados para o que eles vão precisar viver nesta encarnação. Então tem uma facilidade muito grande com tecnologia. Os pais mais novos da minha geração, de 80, que já têm filhos pequenos, conseguem ver isso, uma grande diferença. Mesmo já vivendo numa era com uma certa tecnologia, já vê em seus filhos pequenos uma facilidade muito maior em lidar com a tecnologia e que vai ser a tendência do futuro, assim como a nossa geração já vem já acompanhando esse desenvolvimento da tecnologia. Só não concordei com uma coisa. Você disse que a sua geração dos pais mais... A nossa geração dos pais mais jovens, tá? Da década de 80, se confundiu. Perfeito, normal, perfeito. Normal, está nervoso. Ô Jefferson, Oi. você é psicoterapeuta reencarnacionista. Isso mesmo. Então, partimos do pressuposto que a pessoa vai ali e você faz regressões com ela. Também. Eu sempre achei isso muito delicado, até comentei com Claro. você antes. Né? Tem que ser muito bem conduzido Entendo. para não agravar. Né? Como é que é esse trabalho? E você disse depende. Como é que é feito isso? A regressão terapêutica é uma das ferramentas do psicoterapeuta reencarnacionista. Tá. O nosso método é um método da BPR, que é o método da Associação Brasileira da Psicoterapia Reencarnacionista, que foi codificada, criada pelo Mauro Kiwitko, que é o codificador desse trabalho. Hoje ele é do Rio Grande do Sul, mora em Porto Alegre e viaja o Brasil, acho que em torno de 7 ou 8 estados, já formando novos profissionais, né? Ele ainda atende, mas é difícil porque tem uma missão aí de formar novos profissionais e difundir o trabalho. E realmente a ética em relação à regressão terapêutica é a nossa fundamental bandeira, que é levantar o quê? Que a gente tem um trabalho no nosso método que quem conduz o processo da regressão terapêutica são os mentores espirituais da pessoa. E nós, como psicoterapeutas reencarnacionistas, somos um auxiliar dos mentores espirituais. Por isso, realmente, essa preocupação em não infringir a lei do esquecimento, o não reconhecimento de pessoas, né? Então, como que são os mentores que conduzem todo o processo, e o processo é consciente, a gente consegue não infringir essas leis. Então, no caso, esse tipo de psicoterapeuta, ele tem que ser um médium bem afinado. Ele precisa não necessariamente ser um médium, mas ele precisa ser um estudioso, bem correto da espiritualidade. E, na verdade, na regressão, é mais ou menos assim, o psicoterapeuta reencarnacionista, ele usa um método que todos usam, tá? É o nosso método de formação. Ele faz um relaxamento corpóreo, mas é totalmente consciente, ok? Um relaxamento corpóreo e, dada a metade dessa introdução, você faz uma elevação da frequência da pessoa. Ok.
nessa elevação da frequência da pessoa, ela entra em contato com os mentores espirituais. Ah, entendi. Entendeu? Então, entendi. Não é por aqui, é por aqui. É pela pessoa, entendi, exatamente. Entendi. Então o processo é tão brilhante, tão maravilhoso, que ele é conduzido pelos mentores da pessoa, ou seja, tem na primeira consulta, que é justamente para entender o que motivou a pessoa até o tratamento, e também para passar para ela como que é o tratamento, que fique muito bem claro antes da primeira regressão. Né? Então, nesse processo, não tem ninguém melhor do que os próprios mentores da pessoa para saber o que realmente o pupilo está precisando. Eu estou conhecendo ela há algumas horas, mas os mentores conhecem há centenas e milhares de anos. Pedir um minutinho para você? Claro. Vamos para o intervalo. Só para esclarecer, para quem não conhece muito essa linguagem, os mentores são os anjos da guarda, os mestres, os tutores que cuidam de cada um de nós, tá bom? Vamos para um rápido intervalo e daqui 2 minutinhos estamos de volta com Para Viver Bem. Até já. Clube do Livro IDHP. Livros que lhe ajudarão a viver com mais alegria, saúde e harmonia. Clube do Livro IDHP, contribuindo para você viver bem. Acesse pazian.com.br. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Reaprendendo a Viver, mais uma série lançada em CD pelo Humberto Pazian, que pode melhorar a sua forma de viver. Padrões mentais e superando seus medos. É apenas o início da série Reaprendendo a Viver. Para Viver Bem. Fonte de pensamentos e reflexões que ajudam a superar momentos difíceis. Para Viver Bem é leitura que acalma e dá ânimo novo. Pequeno no formato, é um livro que reserva grandes emoções para aqueles que folheiam suas páginas. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Site nosso, pazian.com.br, para você acessar e conhecer as nossas atividades. Patrocínio ou apoio cultural, Instituto Vera Lúcia Cardoso. Hoje estamos conversando aqui com psicoterapeuta, eu até marquei aqui, porque é psicoterapeuta reencarnacionista Jefferson Luiz. E antes da gente entrar nesse assunto, eu fiz uma anotação que você é conhecido como Jefferson Sol do Everest. O que tem a ver a reencarnação com o Sol do Everest? Então, o Sol do Everest é minha marca. Hoje realmente está ficando conhecida, principalmente pelo meu canal no YouTube, que é www.youtube.com/Sol do Everest. Hoje estamos... Isso, que hoje está mais do que 200 mil mais de 200 mil visualizações nesse canal. A gente tem uma página no Facebook também, facebook.com/O Sol do Everest. Então tem alguns milhares de seguidores aí. E através desses canais a gente consegue colocar bastante informação da espiritualidade. Tem o meu blog também, o meu próprio site profissional. E aí acabou ficando conhecido justamente para as pessoas que procuram temas relacionados à espiritualidade. E o nome do Sol do Everest surgiu de uma leitura que eu fazia. Tem alguns livros de Yogananda, Paramahansa Yogananda, e um livro chamado Como Ser Feliz o Tempo Todo.
E aí um dos parágrafos eu estava lendo o livro e falei, meu Deus, esses 4 parágrafos serviriam para uma vida inteira. E eu falei, puxa, dá para escrever um site sobre isso. Aí comecei, criei meu blog, e aí depois a marca do Sol do Everest foi uma das regressões que eu recebi. Eu estava num plano entre vidas, que é o que a gente chama antes de encarnar, e tem um local onde que eu ficava para meditar. E aí depois a origem desse Sol do Everest veio dessa recordação. Então tinha um pouco de forma mediúnica que vinham falando sobre o Everest, mas até então eu não sabia o que era. Mas depois eu consegui fazer a ligação e fluiu, graças a Deus. Pronto. Ô Jefferson, voltando agora no processo terapêutico, claro. Né? Você atende aonde? Olha, eu atendo em 2 endereços. Na Vila Mariana, fica na Rua Santa Cruz, número 2009, e o outro em Perdizes, na verdade no bairro da Água Branca, bem próximo ao Parque da Água Branca, na Rua Dona Ana Pimentel 225. O telefone para contato? Olha, eu deixo o meu número do celular, que é mais fácil, porque eu estou em um lado e estou em outro, né? É 9, aqui em São Paulo, né? 973457878, ou mesmo a pessoa pode acessar o meu site, soldoeverest.com.br, tem os mapas dos endereços, as informações, todos os canais que eu utilizo. Bom, então as pessoas que te procuram, vamos pensar nos problemas atuais, pânico, depressão, medos e tal. Elas vão lá, você vai fazer uma análise com ela. Isso mesmo. Então nem todas as pessoas você vai fazer um processo de regressão. Hoje a gente trabalha da seguinte forma, a gente deixa bem claro que é um tratamento. Sim. Porque algumas pessoas pensam que o processo é somente fazer uma regressão e resolve tudo, né? Então quem mesmo desenvolveu, codificou o trabalho, Maruki Uichigo, criou essa fórmula, né, um método, um tratamento que dá um melhor resultado, ou seja, ele já vem executando esse trabalho há mais de 16 anos. São mais de 10 mil regressões auxiliadas, então ele identificou uma melhor forma para que a pessoa tenha um resultado positivo. Então a gente faz uma primeira consulta, essa identificação, qual o motivo que trouxe a pessoa e como que a gente vai trabalhar. Se estiver muito tranquilo em relação à primeira consulta, nossa segunda consulta já é a regressão terapêutica, conduzida pelos mentores espirituais. A gente até costuma dizer o seguinte, vamos ver como os seus mentores vão se apresentar para ti. E aí depois a gente auxilia outra regressão, aí faz uma psicoterapia reencarnacionista, que é para justamente pegar as informações que os mentores mostraram, né, o entendimento da pessoa e colocar a reencarnação. A gente vai colocando métodos para que a pessoa comece a praticar a reencarnação no dia a dia. Há perigo, e a segunda pergunta, vocês têm uma técnica para identificar quando a pessoa não atinge a reencarnação e aquilo é um fruto imaginário, ou está no inconsciente de coisas que ela almejaria ter sido. Vocês têm técnicas para detectar isso? Olha, a gente, né, nesse processo, o que a gente faz? Geralmente, o que acontece no consultório é que a pessoa começa com um processo de recordação, a gente auxilia, sempre a pessoa vai narrando, né? Eu estou visualizando, eu estou vendo uma pessoa, está acontecendo isso, aquilo, outro. Ela vai até o processo até o desencarne, né? O nosso método é com que depois do desencarne ela alcance o ponto bom. Então vamos supor, uma pessoa que está com síndrome do pânico, por exemplo, ou seja, está numa situação que já está tomando remédios alopáticos, né? Não consegue sair de casa, está prejudicada a profissão ou na família e não sabe mais o que fazer. Na grande maioria desses casos, entre vários outros, de sintomas e doenças que a gente está acostumado atualmente, é sintonias de encarnações passadas, pelo menos na minha visão, no meu método, né, na minha área que eu atuo, né? Atuo com outros métodos da espiritualidade, mas essa é bem forte. Então, ela se recorda de uma outra encarnação onde que ela, por alguma razão, ficou presa em algum lugar e está lá até o momento do desencarne, ou seja, sozinha, com medo, num lugar fechado. Isso já tive a oportunidade de auxiliar vários casos. Então, os mentores vão até o final. Então, ela chega a desencarnar, depois é
passa-se o tempo, os mentores auxiliam a pessoa até que ela chegue no plano astral, no mundo espiritual, e lá seja tratada. Então ela pode chegar numa condição muito ruim e ficar num hospital extrafísico, sendo auxiliada até que ela fique melhor. Ela ficando melhor, ela vai interagindo com outros espíritos, estuda, trabalha até o ponto de começar a receber pessoas que chegaram na mesma condição que ela chegou no plano astral. Quando ela está muito bem, aquele medo, aquela dor, né, aquela solidão, aquela tristeza, que hoje está tudo ligado à síndrome dela ou na depressão que ela está vivendo, quando ela está bem, os mentores autorizam que ela volte, e nessa volta a gente vai fazendo o método para ela ficar mais tranquila. Claro, em nenhum momento ela saiu da sala, é um processo totalmente consciente, né? Ela vai narrando. Essa sintonia é cortada. Então, isso tem um efeito terapêutico, por isso, regressão terapêutica. Sim. Ela tem um efeito terapêutico, até o corpo fica melhor, a energia fica melhor. Você traz o inconsciente para o consciente. Exatamente, de que ela conseguiu avançar naquele processo e que ela ficou bem. Né? Então, ela ainda pode estar com sintomas, mas ela já deu uma grande melhora. Então, o que acontece? Serão necessários mais regressões no nosso tratamento para que ela consiga ou se curar ou melhorar muito. Eu fiz a pergunta, então, eu falei antes do programa, eu vou perguntar algumas coisas, Tá bom. porque é algo que eu já observei ao longo da vida, situações em que pessoas entraram num surto mesmo, né? Eu tenho esse problema com a minha mãe porque ela me matou, me esfaqueou na outra vida. E eu achava isso altamente prejudicial. E muitas vezes o facilitador, a pessoa que estava naquela função, ela não fazia, como não fez nada. E eu perguntava, mas não, tem que dar vazão. Eu nunca concordei muito com isso, né? Porque se realmente fosse aquilo, eu acho que não seria uma lembrança legal para a vida atual, né? Perfeito. E pelo que você me falou e está falando agora, vocês conduzem a coisa de uma forma muito profissional. Isso, a ética. Ética absoluta na regressão. E o que você falou, Humberto, realmente ficou como qualquer profissão, né? A gente, por exemplo, vai pensar que todos os advogados não são bons, ou todos os dentistas não são bons. E aconteceu também com a regressão terapêutica, porque existem outras escolas, e uma das escolas é a terapia de vidas passadas. O nosso método é um método conduzido pelos mentores espirituais. Como havia dito, não sou eu que conheço ela, estou conhecendo ela há algumas horas. A gente pode formar um laço de amizade daqui para frente, e é o que acontece. Mas quem que conhece mais a pessoa? Eu ou os mentores da pessoa atendida? É claro que os mentores. Então, é conduzido pelos mentores. Então, os mentores não vão abrir recordações que vão prejudicar a vida dele hoje. Ou não vão incentivar reconhecimentos que vão prejudicar nesse nível. Mesmo porque existe assim, eu não gosto de ser ortodoxo em nada. Então, se o esquecimento não fosse necessário, então a gente já nascia lembrando. Tudo bem. Mas existe algo chamado evolução. Claro, e eu falo isso, inclusive, para os espíritas, né? Existe a base da doutrina espírita, direitinho, mas ela evolui, não mudando os fundamentos. Então, por que alguns médiuns têm lembranças de vidas passadas e outras pessoas não podem tê-la terapeuticamente conduzidas? Né? Qual a diferença? Qual a especialidade de alguém? Então, eu me aprofundo nesses estudos, gosto de conversar com pessoas da área, até para entender os processos. Então, a única coisa que eu não aconselho é as pessoas, por curiosidade, começarem a fazer experimentos, a procurar pessoas que não sejam muito bem referendadas, porque vai mexer com coisas lá de dentro. E lá de dentro está ligado com lá fora também. Vai trazer envolvimento espiritual e uma série de problemas. Perfeito. É isso? É perfeito. Inclusive, o nosso trabalho não está condicionado à curiosidade. Entendi. A curiosidade é o único fator que a gente poderia aceitar, que foi o fato dela chegar até o nosso trabalho pelo que a gente vai desenvolver. Sim. Agora, fazer a regressão por curiosidade, quem que eu fui, quem que era, ou essa pessoa que está comigo fez alguma coisa, ou fiz alguma coisa, isso não acontece com o nosso método da BPR. É claro que existem profissionais que vão fazer essa necessidade da pessoa, porque atrai, né, pela lei da atração magnética. Então, vão ter profissionais que vão aceitar esse tipo de trabalho, mas pelo nosso método da BPR, realmente, como que eu atuo como profissional, não tem espaço para um trabalho sério mediante a curiosidade. Mesmo porque, Jefferson, não sei se você concorda,
Mas as pessoas que fazem esse tipo de regressão por curiosidade, a gente tem que avisar que não existe mais vaga para reis, rainhas, pessoas famosas. Que todo mundo já foi, né? Entendeu? Não tem mais vaga. Tem gente na fila para ser Napoleão, não é? Verdade. Muito bem. Jefferson, vamos repetir um só. Não, vamos dar o telefone, vai, para quem quiser. Qual é o telefone? 97345-7878. A pessoa vai falar direto com você. Diretamente comigo. Você já explica direitinho como é que é o trabalho, já deu para ter uma noção. Ou então acesse o site soldoeverest.com.br. Tem o meu e-mail, tem todas as informações num único local. Qual que é aquele? Tem um monte de vídeos. Esse é o canal do YouTube. Lá ele vai encontrar no meu site também, na seção multimídia. Multimídia. Isso. É uma festa, tem de tudo. Tem texto, tem tudo. Mas para a gente findar aqui, você tem um minutinho para dar o teu recado aqui para os nossos amigos sobre o que você quiser. Ok. Eu queria deixar um recado para as pessoas para que realmente sempre se lembrem que o que faz a diferença na nossa vida são as nossas escolhas. A gente sempre está escolhendo. Então, a gente tem a opção de co-criar a nossa realidade. Acho que esse é o recado que eu queria deixar para as pessoas. Eu estou feliz de ter escolhido você para vir falar sobre esse assunto aqui. Viu? Eu estou feliz de estar aqui no teu programa. Todo mundo alegre. Por isso que o programa chama-se Para Viver Bem. É isso mesmo, vamos viver bem. É isso aí. Gente, olha, obrigado pelo contato de vocês, pelo carinho que vocês acompanham esse nosso trabalho e estamos sempre à disposição para conversar com vocês. No nosso site você encontra todos os nossos programas, pazian.com.br, inclusive esse programa, se quiserem passar para outras pessoas, sugestões e tudo mais, fiquem à vontade. E no site também as outras atividades nossas, tá bom? Temos diversas atividades aqui no Instituto, esperamos vocês. De coração, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima semana nesse mesmo canal com Para Viver Bem. Até lá.